Paulo Leivas Macalão foi um brasileiro congregacionalista, músico, violinista, inólogo da harpa cristã, conselheiro da Sociedade Bíblica do Brasil e da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, pioneiro do evangelismo e do pentecostalismo brasileiro através do campo missionário de Madureira. É o maior compositor de hinos da harpa cristã. São 244 hinos que levam as suas iniciais, cerca de 38,12% da harpa cristã atual, onde destes 208 foram hinos traduzidos ou adaptados para o português, 29 hinos indefinidos e 7 de sua autoria. Paulo Leivas Macalão nasceu no dia 17 de setembro de 1903, na cidade de Santana do Livramento, fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Filho de João Maria Macalão e Joaquina Georgina Leivas Macalão. Teve sua educação inicial no Colégio Batista do Rio de Janeiro, na época capital brasileira, sendo que sua formação secundária foi no Colégio Pedro II, também no Rio de Janeiro. Seus pais valorizavam a sua educação e almejavam a carreira militar para o jovem Paulo, pois seu pai era general do Exército Brasileiro e havia planejado seu ingresso na Academia de Realengo, Rio de Janeiro, mas os planos de Deus para Paulo eram outros. Por ser filho de um oficial do Exército, disciplina e método foram, portanto, as normas aplicadas na educação de Paulo. Até os 5 anos de idade, Paulo e os seus irmãos, Fernando e Maria, tiveram sobre suas vidas a suavidade e o zelo e o carinho da sua mãe, Dona Georgina. Os primeiros rudimentos da língua portuguesa ela os ensinou a seus filhos e desenvolveu neles a inclinação para a vida religiosa, pois sendo católica e assídua às missas da Igreja das Missões, Dona Georgina sempre conduziu consigo o pequeno Paulo durante as longas procissões pelas ruas de Santana do Livramento. Perdendo a sua mãe em 1908, ele continuou acompanhando as procissões, não só em levando com as projeções pirotécnicas dos foguetes, mas porque algo de profundo e misterioso o atraía. Havia alguma coisa de inexplicável naquele povo que se movia fascinado pela majestosa e alta figura da cruz. Após o falecimento de Dona Georgina, João Maria Macalão foi transferido para a cidade de São Luís Gonzaga, Rio Grande do Sul. Futuramente, não a cidade, mas uma rua carioca com o mesmo nome de São Luís Gonzaga teria marcante e decisiva participação no futuro do jovem Paulo. Essa mudança movimentou a sua vida, enriquecendo-a de novas experiências e paisagens novas, mas ele jamais se esqueceu de quanto a sua infância se viu empobrecida com a ausência de sua mãe, e não se esqueceu também de quanto seu pai se empenhou em distraí-lo e cercá-lo de carinho, tentando preencher a lacuna que Dona Georgina deixara na família. Desde menino, Paulo preocupou-se com a profissão que iria escolher. Poderia entregar-se a muitas atividades, cuidar de uma indústria, de rebanhos, de casas ou de ser um militar como seu pai. Passara sua infância dentro dos quartéis, em companhia do pai, assimilara tudo sobre a vida militar, e João Maria Macalão desejava vê-lo general. Mas alguém lhe dissera que a melhor profissão era de médico, porque o médico curava as doenças do corpo. Então a sua alma de criança sentia o desejo de fazer algo pelos outros, tirar a tristeza e encher de alegria o lar que chorava, curar, amenizar a dor, ajudar quem quer que fosse. Porém, quando se lembrava das palavras de sua mãe acerca da alma, concluía que ser padre era muito melhor, porque o padre oferecia o remédio para as doenças do espírito.
Nessa época, seu pai foi transferido para o Rio de Janeiro, e nessa cidade a vida do jovem Paulo iria mudar. Rio de Janeiro, 1923. As pessoas que se movimentam apressadamente pelas ruas de São Cristóvão não irão notar, naquele rapaz de mediana estatura, a pele clara, as mãos nos bolsos e os olhos fixos no chão, caminhando devagar, completamente entregue aos seus pensamentos. São quase 6 horas da tarde. Pelas calçadas da rua São Luís Gonzaga, as pessoas apressam o passo, na pressa de chegar em casa para o descanso e a refeição em família. A noite se aproxima, silenciosa e submissa. O vento sopra suave e insistentemente, varrendo as ruas. Súbito, aquele rapaz para, abaixa-se e apanha alguma coisa que vinha rolando pelo chão. Ninguém deu a mínima importância a esse gesto. Um rapaz humildemente vestido, de humildes atitudes e olhar pacífico, segurando com ambas as mãos um pequeno papel amarrotado e tentando ler o que nele estava escrito, dificilmente despertaria a curiosidade de alguém. Mas se os homens soubessem quem era esse homem e o que estava escrito naquele papel, ajuntar-se-iam à sua volta para admirá-lo. Se os anjos, contemplando a terra, divisassem aquele moço, a maravilhar-se pouco a pouco com o que liam, cantariam hosanas a Deus, que naquele momento estava iniciando a maravilhosa convocação de um laborioso e zelosíssimo ceifeiro para a sua seara. E, se os demônios descobrissem que o rapaz chamava-se Paulo Leivas Macalão, e o papel era um folheto evangélico que a providência divina havia posto diante dos seus olhos, ter-se-iam ajuntado furiosamente contra ele, e formando uma grande casta, soprariam com toda a força dos seus diabólicos pulmões sobre aquele papel, na tentativa de evitarem que aquela semente, lançada ao vento e recolhida pelas mãos daquele moço, frutificasse em tantas e tão frondosas árvores, e que ele viesse a se tornar um dos grandes patriarcas da fé no Brasil, um dos maiores condutores do rebanho de Jesus Cristo sobre a terra. Paulo Leivas Macalão não suspeitava da importância daquele achado e nem da repercussão que o folheto teria em sua vida. Porém, sua alma há muito desejava algo que até então não encontrara em parte alguma. Algo que o preenchesse, que o alimentasse, que o definisse, pois sua vida estava mergulhada em uma angustiosa e muda indecisão. O folheto convidava o leitor a comparecer aos cultos que se realizavam na Igreja de Deus, também conhecida como a Igreja do Orfanato, situada na rua São Luís Gonzaga, número 12. O jovem Paulo resolveu visitá-la, e do contato e conhecimento que fez com alguns irmãos que ali congregavam, tornou-se admirador e amigo do Evangelho. Entre esses irmãos, havia alguns que tinham aceitado a Jesus no norte do Brasil, região por onde o evangelho pentecostal havia penetrado, trazidos pelos missionários Gunnar Winglen e Daniel Berg, 2 homens enviados por Deus para, através de longas e perigosas caminhadas e pregações em um idioma para eles quase desconhecido, acenderem a tocha evangélica da salvação, proporcionada por Jesus nos corações dos que povoavam as imensas terras do Brasil. Noites de súplicas, de cânticos, de leituras da palavra de Deus, de testemunhos, de curas, de salvação e de suave conforto do Espírito Santo. Em 5 de abril de 1924, Paulo Leivas Macalão converteu-se ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. A sua conversão contrariava a vontade de seus familiares, sobretudo de seu pai. Mas o Espírito de Deus havia colocado em seu coração o amor, a perseverança, o zelo pela fé que abraçara.
Os dias que transcorreram após aquela data, amargos e difíceis, mais e mais o aproximaram de Jesus. De que adiantaria o silêncio em família, as incompreensões, os dissabores gerados por sua transformação, se a preço de lágrimas, feridas... Uai, seu app de vídeos curtos.